Stephen Hawking, Bill Clinton e Príncipe Andrew. Esses são alguns dos supostos nomes de famosos que estariam envolvidos em um dos casos mais infames dos últimos tempos conhecido pelo público. E a conexão desses nomes com o caso se daria não necessariamente por algo, mas sim por alguém. E esse alguém tem nome e sobrenome: Jeffrey Epstein. E é no vídeo de hoje que apresentaremos a vocês um dos casos mais doentios dos últimos tempos, o caso da Ilha de Epstein. Nascido no dia 20 de janeiro de 1953 no Brooklyn, Nova York, Jeffrey Edward Epstein teve uma infância como qualquer outra. Jeff era filho de pais judeus, sendo sua mãe a Pauline Ostolovsky e seu pai Seymour George Epstein. Eles acabaram se casando apenas um ano antes de seu nascimento, e ele também era irmão mais velho de dois irmãos. Sua família era descrita como extremamente gentil e adorável, fazendo deles uma família bastante amada por quem os conhecia. A sua mãe trabalhava de auxiliar escolar e dona de casa, e o seu pai era zelador e faxineiro do Departamento de Parques e Recreação de Nova York. Tendo nascido no Brooklyn, a infância de Jeff e de seu irmão Mark se passou num condomínio fechado do extremo oeste do Brooklyn, conhecido como Seagate. Após a sua infância, Jeff passou a estudar em colégios nas proximidades de onde morava, como a Mark Twain Junior High School e a Escola Pública 188. Devido ao seu grande conhecimento em matemática, Jeffrey acabou aproveitando para dar aulas particulares da matéria e era considerado bastante inteligente, porém relativamente tímido. O seu conhecimento em matemática acabou fazendo com que ele se formasse aos 16 anos de idade, pulando entre aspas 2 séries. Além de amar a matemática, Jeffrey era considerado um excelente músico, tendo participado do National Music Camp no Interlochen Center for the Arts no ano de 1967, aos 15 anos de idade. Ele começou a tocar piano quando tinha apenas 5 anos e era considerado um músico extremamente talentoso pelos seus amigos. Após a sua formação, Jeffrey acabou ingressando na Cooper Union para aprender matemática avançada e posteriormente ele acabou mudando de universidade em 1971, indo para Courant Institute of Mathematical Sciences para estudar fisiologia matemática, porém não acabou concluindo o curso e saiu dele no ano de 1974. Após esse período de sua vida, começa uma longa carreira de Epstein, tendo trabalhado como professor de física e matemática na Dalton School no ano de 1974. Embora ele fosse considerado muito amigável, alguns alunos acabaram relatando comportamentos estranhos vindo de Epstein, com ele olhando as alunas com uma certa fixação e até mesmo flertes. E esses foram os primeiros relatos conhecidos de comportamentos suspeitos de Epstein. Entretanto, ele acabou sendo demitido no ano de 1976. Durante seu período de professor, Jeffrey acabou conhecendo Alan Greenberg, CEO da Bernstein's, um banco de investimento bastante famoso na época nos Estados Unidos. Alan acabou contratando Jeff, o que fez com que ele se tornasse em pouco tempo uma espécie de negociante de opções e aconselhando clientes extremamente ricos sobre as melhores estratégias sobre mitigação de impostos. Esse é um nome mais polido para o termo evasão fiscal. Sim, vocês podem perceber que não era algo muito legal que ele praticava. Porém, a sua ascensão foi tão rápida devido à sua eficiência que ele acabou se tornando sócio limitado 4 anos depois, mas acabou sendo obrigado a se demitir devido a violações de legislação imobiliárias conhecida como Regulation D. Recomendo vocês pesquisarem e verem um pouco mais a respeito, que é bem interessante, mas não vou me estender a respeito desse termo no vídeo porque esse não é o caso. No ano de 1981, Jeffrey funda sua própria empresa chamada Intercontinental Assets Group, que auxiliava os clientes a recuperar dinheiro roubado de corretores e advogados fraudulentos. Ele era uma espécie de bounty hunter, ou caçador de recompensas, se vocês preferem o termo traduzido. Segundo o próprio Epstein, a sua empresa auxiliava até mesmo outros governos e pessoas famosas, e um dos nomes conhecidos é da atriz da socialite espanhola Ana Obregón. E essa é uma parte bastante interessante e extremamente crucial de se comentar, visto que existem muitas incongruências sobre esse período da vida de Epstein e logo mais eu explico para vocês o porquê disso. Mas uma coisa é fato, Jeff era bastante conhecido por se gabar de muitas coisas, e uma delas é de alegar ser um agente secreto,
possuindo até mesmo passaportes com nomes falsos e residências em locais onde nunca morou, como por exemplo na Arábia Saudita. E por falar em Arábia Saudita, um dos clientes da sua empresa era o grande traficante de armas Adnan Khashoggi, que transferia armas destinadas aos israelenses ao Irã. Esse é um famoso caso polêmico envolvendo o governo norte-americano na década de 80, conhecido como o caso Irã-Contra. Esse foi um caso que na época acabou rendendo bastantes críticas ao governo dos Estados Unidos, e é um caso bastante sério até. Mas é nesse período que Epstein conhece Steven Hoffenberg, presidente da Tower Financial Corporation, que acabou contratando ele no ano de 1987 como seu consultor. Na época, a Towers Financial estava comprando dívidas não pagas de hospitais, lares de idosos e até mesmo companhias telefônicas e tentava cobrá-las. Com isso, tanto Steven quanto Jeff acabaram se tornando invasores corporativos. E uma coisa que eu acho bastante interessante de se comentar é que na época houveram duas tentativas frustradas de aquisição de ambos. Uma delas foi a da Pan Am, ou da Pan American World Airways, que, para quem não sabe, é uma das maiores e mais importantes companhias aéreas da história e bastante popular naquele período. Porém, na época, um incidente bastante trágico acabou ocorrendo sobre os céus de Lockerbie, na Escócia, onde um dos aviões da companhia foi alvo de um atentado terrorista com uma bomba, explodindo no ar e tirando a vida dos 243 passageiros e dos 16 tripulantes. Esse foi o começo da queda da companhia, que junto a outros fatores, como a Guerra do Golfo Pérsico do começo dos anos 90, acabaram impossibilitando a aquisição. O segundo caso foi da despachante de carga aérea Emirates Air Freight Group, porém acabou não indo adiante por diversas razões. E mesmo sendo muito amigos, em 1988 Jeff sai da Tower Financials e finalmente funda a tão famosa J. Epstein & Company, onde administrava o dinheiro de clientes cujo patrimônio superasse a casa de $1 bilhão. Essa foi uma grande empreitada de Epstein, já que em 1994 a Towers acabou sofrendo uma grave exposição de um dos maiores esquemas Ponzi da história dos Estados Unidos. Só a título de curiosidade, caso vocês não saibam o que é um esquema Ponzi, ele é um esquema que consiste na atração de investidores, onde o valor investido por eles é usado para pagar como lucro a investidores anteriores. E como vocês podem ver nesse esquema, o investimento e as atividades comerciais prometidos são basicamente inexistentes. Caso tenha ficado um pouco confuso sobre isso, ele funciona quase como uma espécie de pirâmide financeira, onde aqueles que estão no topo são enriquecidos devido ao investimento daqueles que estão na base dessa pirâmide. Esse é um esquema bem parecido com o que a gente pode ver no esquema Ponzi. E embora Steven afirmasse que o Jeff estava envolvido nesse esquema, ele nunca acabou sofrendo qualquer tipo de acusação ou até mesmo condenação legal sobre o caso. Na J. Epstein e Co., Epstein teve como seu primeiro cliente o Leslie Wexner, ninguém mais ninguém menos que o dono da Victoria's Secret. Após resolver os problemas com finanças de Wexner, Jeffrey acabou se tornando muito próximo a ele, assumindo a administração de todo o seu patrimônio, bem como a responsabilidade de ajudar com a construção de um mega iate do bilionário conhecido como Limitless, ou Sem Limite em tradução livre. No ano de 1995, Epstein se torna diretor da Wexner Foundation, uma organização filantrópica que se concentra no desenvolvimento de líderes judeus profissionais e voluntários na América do Norte e líderes públicos em Israel. E ele também se tornou presidente da Wexner Property, responsável por desenvolver uma parte da cidade de New Albany, no estado de Ohio. Pois é, né? E é no ano de 1998 que sua empresa é renomeada para Financial Trust Company, e a sua sede é transferida para a ilha de St. Thomas, considerada uma ilha virgem dos Estados Unidos e paraíso fiscal offshore, que reduzia os impostos pagos pela empresa em até 90%. E com toda essa trajetória no ramo de investimentos multimilionários e até mesmo bilionários, claramente ele possuiria uma série de contatos com a mais alta esfera americana, de astros da TV, música, Hollywood, do ramo de finanças e, claro, da política. Diversos políticos populares das últimas décadas eram amigos de Epstein, como os ex-presidentes Bill Clinton e Donald Trump, e até mesmo a realeza britânica, tendo amigo bastante próximo do Duque de York, o príncipe Andrew. Com a Financial Trust, Epstein tinha como uma das suas famosas clientes a Elizabeth Johnson, herdeira da Johnson & Johnson.
Sim, a do shampoo. E é ao transferir sua sede para St. Thomas que Epstein decide ter clientes exclusivamente bilionários, o que aparentemente se provaria ser uma declaração incoerente, já que um levantamento feito pelo professor de sociologia Thomas Volsco indica que ele recebeu apenas 88 milhões de dólares de acionistas, algo um pouco distante da casa dos bilhões de dólares. Porém, toda a sua fama acabou atraindo a atenção do polêmico ex-presidente Bill Clinton, que viu em Epstein um possibilitador de uma série de viagens à África, passando pela Nigéria, Ruanda, África do Sul, Gana e Moçambique. No ano de 2002, viajando no Boeing 727 de Jeff, Clinton foi com o empresário e 2 amigos, os populares Kevin Spacey e Chris Tucker, nomes bastante polêmicos, visto que Kevin Spacey, por exemplo, vem enfrentando na última década diversas acusações de agressão sexual de diversas vítimas. Isso tudo acabou possibilitando a Epstein um encontro com líderes e políticos do continente todo, criando um círculo de amigos extremamente poderosos. E é no ano de 1998 que Jeff adquire a ilha de Little St. James. Além dela, Epstein também tinha uma mansão na Flórida, um rancho no Novo México e uma das maiores casas de Manhattan. A ilha passou por uma série de reformas ao longo dos anos para que ficasse do jeitinho que ele queria, com mais de 70 funcionários trabalhando à disposição de 24 horas para o empresário. Aqueles que olhavam a ilha de longe a imaginavam como um lugar unicamente belo, como uma espécie de paraíso. Porém, mal sabiam eles que o demônio já atuava na Terra, e aquele lugar era a representação do inferno na Terra. Agora, nesse tópico, a gente vai falar sobre a Ghislaine Maxwell. Ghislaine é uma mulher inglesa, originária da França. Nasceu no dia 25 de dezembro de 1961. Atualmente, ela tem os seus 62 anos de idade. Ela, desde o seu nascimento, foi criada em berço de ouro, porque o seu pai nada mais e nem menos do que Robert Maxwell, que foi um grande empresário e barão da mídia britânica. Mas antes da gente se aprofundar em falar sobre a Ghislaine, a gente vai falar primeiramente do seu pai, Robert Maxwell, o barão da mídia. Robert foi um proeminente barão da mídia britânica e empresário que se tornou conhecido por suas aquisições em larga escala de meios de comunicação no mundo inteiro. Ele nasceu em 1923, na Tchecoslováquia, e imigrou para o Reino Unido em 1940. Durante a Segunda Guerra, ele ficou em um campo de concentração chamado Auschwitz, porque ele e a sua família eram judeus. Ele serviu no exército britânico e foi condecorado com a Cruz Militar. Após a guerra, Maxwell ele fundou uma editora de revistas científicas, chamada Pergamon Press. A empresa cresceu muito rápido. Em 1969, Maxwell a vendeu para um grupo financeiro americano. Com o dinheiro da venda da Pergamon Press, o Maxwell ele começou a comprar jornais e revistas no mundo inteiro. Aí, em 1981, ele adquiriu a Mirror Group Newspaper, que incluía o Daily Mirror, um dos jornais mais populares do Reino Unido. Maxwell era um homem ambicioso e controlador. Ele exigia que seus funcionários trabalhassem duro e não tolerava as críticas que ele recebia de seus funcionários. Em 1989, Maxwell ele adquiriu os direitos do popular videogame Tetris. Sim, pois é, do Tetris. Do seu criador, Alexei Pajitnov. Não sei como que fala esse nome. Enfim, vai estar escrito aí no vídeo. A aquisição fez o Maxwell o único proprietário do jogo. Mais tarde, o Maxwell ele vendeu os direitos do jogo para Bulletproof Software, que o sublicenciava para outras empresas. Essa venda rendeu a Maxwell milhões de dólares e ajudou a tornar ele um homem muito rico. No entanto, o império de negócios do Robert ele começou a entrar em colapso quando descobriram que ele desviou centenas de milhões de libras dos fundos de pensão das empresas dele. Ele foi declarado falido em 92 e morreu misteriosamente em novembro daquele ano. Após a sua morte, foi revelado que ele estava usando o dinheiro das vendas do Tetris para sustentar os negócios falidos que ele tinha. Apesar de seus controversos negócios e a queda no final, a conexão do Maxwell com Tetris foi um grande sucesso para ele, porque isso rendeu para ele milhões de dólares, obviamente, e ajudou a torná-lo um dos homens mais ricos do Reino Unido. Embora as práticas de seus negócios fossem questionáveis, o Tetris foi uma parte importante de seu legado. O vilão da pantomima na vida real. O novo filme, original da Apple, do aplicativo da Apple, né, gente?
Tetris conta a história verdadeira de como o videogame viciante, que foi inventado na URSS, saiu da nação comunista e ele se tornou um dos jogos mais populares do mundo. Enquanto a história ela vai se concentrar no empresário Hank Rogers, sei lá, que tentou garantir os direitos mundiais do jogo, e sua amizade com o inventor do Tetris, Alexei Pajitnov, não sei também, vai estar o nome aí na tela. Há um personagem maior que a vida espreita no filme chamado Robert Maxwell. No filme, Maxwell é retratado como um vilão de pantomima particularmente ganancioso, que ameaça destruir os planos de Rogers a cada passo. Na vida real, o Maxwell ele era um homem bem complexo e controverso. Ele era um empresário brilhante, mas também, obviamente, era um homem de negócios desonesto e manipulador. A sua morte foi um mistério que nunca foi resolvido, mas é bem provável que tenha sido um suicídio por conta das dívidas. Independentemente de como ele morreu, o Maxwell ele foi uma figura importante na história da mídia britânica, porque ele foi um homem que construiu um grande império de negócios, mas ele também foi um homem que deixou um legado de controvérsia. Outro fato curioso é que após a morte do Maxwell, os seus dois filhos, o Ian e o Kevin, tomaram a posse do seu império. Porém, um dos seus filhos, o Kevin, já havia pensado em deixar a empresa quando Robert faleceu. Motivo esse que eram as desavenças intermitentes entre os dois, porque a família ela sempre vivia em constante discussão por conta do negócio gigantesco que o pai dele tinha. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre a Ghislaine. Ghislaine Maxwell nasceu em 25 de dezembro de 1961, em Maisons Laffitte, França. Ela era a filha mais nova do magnata editorial britânico Maxwell e de sua segunda esposa, Elizabeth Maxwell. Maxwell cresceu em uma família rica e privilegiada e recebeu uma educação de elite. Ela estudou na Universidade de Oxford e que se formou em francês e na literatura inglesa. Após a morte do seu pai, o Robert, em 1991, a Ghislaine se mudou para os Estados Unidos e lá ela se tornou uma socialite filantropa e frequentava círculos sociais exclusivos. Em 1994, ela conheceu o financista Jeffrey Epstein e os dois se tornaram amantes. Maxwell desempenhou um papel central na vida de Epstein e foi acusada de ajudá-lo a recrutar e abusar sexualmente de menores de idade. Dois anos antes, em 1996, Epstein contrata uma pintora de nome Maria para atender a um de seus pedidos de pintura à artista. A obra em si, um quadro representando uma criança em seus momentos íntimos, como tomando banho ou se vestindo, por exemplo. Num primeiro momento, nada parecia muito anormal para a pintora, é o que os artistas geralmente denominam de nu artístico. Porém, as coisas passam a ficar estranhas a partir do momento em que Jeffrey pede que a artista tire fotos despida e utilize elas como base para os quadros. Maria então utiliza suas irmãs de base sem enxergar qualquer tipo de malícia vinda do empresário. Uma de suas irmãs tinha apenas 12 anos, a outra tinha 16. Posteriormente, Epstein ficou sabendo que a irmã de Maria, de 16 anos, possuía um sonho de fazer faculdade, e Jeff ofereceu ajuda à garota. Ele sugeriu que a garota fosse fazer viagens ao exterior, visando ampliar seu currículo e repertório profissional, mas antes disso ela deveria ir à sua casa, um rancho no Novo México. Ao chegar na enorme casa, a garota se depara apenas com Ghislaine, sugerindo uma massagem enquanto Jeff não a recebia. A garota aceitou, se despiu e deitou de bruços, e é nesse momento que a Ghislaine faz com que ela se vire para cima sem lençol ou qualquer coisa que a cobrisse, e passou a apalpar seus seios de uma forma bastante maliciosa. A jovem posteriormente relatou se sentir bastante acuada de reagir, mas disse que se sentia observada a todo momento durante a prática. E na manhã seguinte desse ocorrido, Jeff aparece no quarto da garota pedindo para dormir de conchinha com ela, e ela não consegue reagir mais uma vez. Maria, a sua irmã, também sofreu abusos, sendo convidada a visitar o casal em uma noite, com ela indo até a casa de Jeff, mas começou a ser tocada por ambos e ameaçada a ficar quieta ou qualquer tipo de coisa ruim poderia acontecer com ela. A jovem tentou denunciar posteriormente, porém nada aconteceu. A garota foi praticamente ignorada pelas autoridades e quem tentasse publicar o ocorrido era ameaçado pelo casal. No ano de 2005,
Epstein é denunciado por uma família por abusar de uma garota de 14 anos numa residência em Palm Beach, na Flórida, após ser levada até lá por uma garota mais velha. Buscas subsequentes na residência resultaram no encontro de fotos da garota e um vasto conteúdo de material erótico. Foram 13 meses de investigação sem qualquer tipo de resultado aparente, até que o FBI acabou sendo contatado pelo chefe da polícia de Palm Beach, o Michael Reiter, após o mesmo alegar pouco resultado e até mesmo empenho por parte do promotor estadual de Palm Beach, Barry Kisher. No fim, descobriram que Epstein pagava garotas para terem relações com ele, a maioria sendo menores de idade, com idade inferior a 16 anos e com o mínimo de 14 anos, além de equipamentos de registros e armazenamento e câmeras escondidas por toda a residência. Alguns equipamentos foram retirados por uma modelo polonesa contratada por Epstein até. Além disso, encontraram também recibos da Amazon de encomendas de livros eróticos sobre sadismo e masoquismo, além de servidão sexual. 34 menores de idade acabaram sendo compiladas em relatórios do FBI, alegando que o empresário recebia massagens 3 vezes diariamente. Em 2006, ele acabou sendo preso e até mesmo acusado por relações ilegais com menores, abuso, aquisição de menor para prostituição e solicitação de uma garota de programa. O resultado do julgamento, você me pergunta? Bom, logo ele acabou saindo da prisão pagando uma fiança de míseros $3.000, considerado troco de pinga para um milionário como ele, ou como ele alega, um bilionário. No ano de 2006, o FBI instaura a Operação Ano Bissexto, operação essa que passou a investigar Epstein. A investigação acabou resultando em uma acusação de 53 páginas no ano de 2007. Seu advogado de defesa foi o mesmo do caso citado anteriormente, o professor de direito Alan Dershowitz. Através dele, houve um acordo judicial desse caso com Alexander Acosta, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida. Esse ocorrido, em situações comuns, resultaria em prisão perpétua, mas Epstein acabou fazendo um acordo com os procuradores e você deve se perguntar o que ele recebeu. Bom, a pena dele foi 18 meses com direito a 12 horas permitidas de liberdade para trabalhar, passeio pela praia de Palm Beach e solto em 13 meses. Ele nem sequer cumpriu a pena de 18 meses prevista. Posteriormente, Acosta afirmou ter sido coagido por outras entidades, alegando que Epstein era um agente secreto do governo, com um altíssimo nível salarial e que eles deveriam deixar as investigações de lado. Isso tudo sendo considerado um criminoso sexual de nível 3, um nível considerado extremamente alto e perigoso e com altos riscos de reincidência. Houveram tentativas de diminuir o nível para o 1, porém, felizmente, não acabou se efetuando. E é no mês de junho de 2008 que Epstein acaba passando por outro processo criminal estadual devido à aquisição de uma prostituta menina menor de idade, rendendo a ele mais 18 meses de prisão. Porém, se para vocês a parte dele ter direito a passeio na praia quando foi preso em 2006, as coisas seriam ainda mais revoltantes dessa vez, então se prepara para o que aconteceu. Isso porque, 3 meses após sua prisão, Epstein passou a ter liberdade condicional de 12 horas por dia em 6 dias da semana para trabalho, entre aspas, além do direito a ver TV na sala de seu advogado, já que a sua cela ficava aberta para transitar até a sala. Ele trabalhava nesse período de 12 horas em uma empresa de sua fundação, que posteriormente acabou sendo dissolvida, e a parte mais bizarra de tudo é que ele pagou $128 mil mais ou menos para o gabinete do xerife para cobrir os custos prestados ao empresário, custos extras, segundo ele. A parte mais revoltante de tudo isso foi por essa liberdade toda oferecida a Epstein, já que o xerife apenas concedia esse privilégio àquelas pessoas que restassem apenas 10 meses para a pena ser concluída, e o mais irônico de tudo era que os presos por motivos sexuais não tinham chance desse direito. O que é irônico, já que o Jeffrey não cumpria qualquer uma dessas duas condições, porque ele cumpriu 3 meses dos 18 previstos, algo que levaria ainda meses para chegar aos 10 meses restantes para a pena ser concluída, e também o fato de que ele era um predador sexual bastante perigoso, então ele acabou tendo um privilégio e grande nesse caso. E tudo na prisão era do jeito que Epstein queria que fosse. Os responsáveis por vigiá-lo em seu gabinete particular eram pagos por ele e até mesmo obrigados a usar terno durante seu trabalho. Os relatórios das autoridades sempre se referiam a ele como Sr. Epstein
ou Mr. Epstein, e não como ele tinha até mesmo uma lista de visitantes, mas rebaixando, entre aspas, o nível dele. Que ele estava preso sequer registrava essas visitas. Os responsáveis pela vigia de Epstein aparentemente seguiam até mesmo ordens ou eram auxiliados por ele, com eles dizendo em relatórios que foram pedir explicações de parâmetros e outros relatórios com um dos responsáveis afirmando ter fornecido uma segurança discreta ao empresário, garantindo que nenhuma visita indesejada por ele o visitasse. Ele tinha até mesmo um motorista particular que o levava a lugares desejados pelo empresário. Em um relatório, é dito que Epstein iria ser levado pelo seu motorista a um encontro com um empresário cujo nome não foi revelado. Outro caso, Epstein teve até mesmo direito de ficar em sua casa por 4 horas sem nenhuma autoridade presente, apenas com pessoas do lado externo impedindo visitas indesejadas. Como vocês devem imaginar, a reação popular não foi nada favorável ao empresário, e muitas autoridades protestaram contra a flexibilização da prisão extremamente favorável a Epstein. A população acusava o gabinete do xerife de agir em favor do empresário por corrupção das autoridades, pelo status financeiro e social de Epstein e sua amizade com ex-presidentes e monarquia britânica. O vice-chefe do gabinete do condado de Palm Beach, Mike Gallagher, uma vez deu uma entrevista afirmando ficar triste pelas acusações infundadas, o acusando de corrupto. Um negócio incrível, quem imaginaria uma coisa dessa? Outras autoridades jamais se pronunciaram, até mesmo aquelas que já se aposentaram. E lembram quando eu disse anteriormente sobre a empresa que Epstein trabalhava na prisão e que após sua saída ela foi dissolvida? Pois é, essa era uma empresa que segundo ele era uma empresa sem fins lucrativos e que foi criada há muito pouco tempo antes da sua prisão e foi dissolvida logo após a sua saída, que aumentou a suspeita de que ele fundou essa empresa para adquirir a possibilidade de liberação para trabalho. Abre aspas. Descobri algumas imprecisões e omissões no arquivo do Sr. Epstein que gostaria de chamar sua atenção. Fecha aspas. Isso foi escrito pela Procuradora-Geral Adjunta A. Mary Villafana em 11 de dezembro de 2008 em relação a esse caso da empresa que supostamente seria sem fins lucrativos ter sido criada e desmantelada logo antes e logo após seu período detento, consecutivamente. Outra imprecisão diz respeito à parte dos sem fins lucrativos. A Receita Federal Americana não possuía, nos registros da empresa, a informação de que era de fato sem fins lucrativos. Um advogado de acusação de Epstein, em dado momento, afirmou que o empresário cometeu conduta sexual imprópria. Segundo ele, mulheres o visitavam em seu local de trabalho, entre aspas, passavam pela recepção e o encontravam sem nenhum tipo de pretensão sexual, mas ele de alguma forma conseguia transformar tudo em algo dessa conotação. Os responsáveis negaram a afirmação, alegando que apenas advogados e autoridades o visitavam e que até mesmo possuíam uma lista de visitantes, algo nunca publicado. Dada a facilitação de tantos direitos ao empresário, permitir que ele recebesse visitas femininas e omitissem isso não seria algo tão absurdo a essa altura do campeonato, pelo menos. E após sua liberação da prisão, diversas vítimas começaram a surgir. Uma delas foi Jane Doe II. Esse seria o nome utilizado para indicar uma mulher anônima, algo como uma Maria da Silva no Brasil. E ela acusou ele de ter ido até sua casa e forçado a massageá-lo e a ter relações com ele. Após isso, ela afirmou ter recebido $200 e ela cobrou no final 50 milhões de dólares de indenização no tribunal. Algo similar aconteceu no mesmo ano com uma cliente do mesmo advogado pedindo os mesmos 50 milhões. Ambas acabaram sendo rejeitadas. Em 2014, várias Jane Doe da vida surgiram para processar o governo dos Estados Unidos por não darem ouvidos às vítimas, sendo uma violação do direito das vítimas de crime, com a adição de denúncia contra o advogado de Epstein, citado no primeiro caso de prisão de Epstein anteriormente, o Alan Dershowitz, que teria abusado sexualmente de uma das vítimas dada a ele por Epstein, uma garota Jane Doe III. Seu nome real? Virginia Roberts. O documento apresentado no tribunal alega que Epstein dirigia uma, entre aspas, rede de abuso sexual e emprestava meninas menores de idade a políticos americanos proeminentes, executivos de negócios poderosos, presidentes estrangeiros, um primeiro-ministro conhecido e outros líderes mundiais. Esse caso ainda está pendente, com o acordo de confissão podendo ser anulado.